Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é o Planeje-se Comigo do mês de maio, do meu Bullet Journal. E para esse mês eu decidi usar o tema aniversário e vou usar as ilustrações, os desenhos que eu fiz em um outro vídeo aqui no canal, que eu mostrei para vocês como é que eu fiz os elementos, esses adesivinhos do Super Março. Já tá aqui no canal, vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir. Então eu já fiz nesse vídeo elementos que eu queria usar no meu Bullet Journal do mês de maio. Porque eu já tinha a ideia de que eu queria esse tema, porque no mês de maio é o meu aniversário, então normalmente costumo usar o tema assim relacionado com alguma coisa da minha vida, algo que eu goste, ou no caso, aniversário, datas comemorativas. Com relação à posição das páginas, eu mudei um pouquinho. Ao invés de fazer a capa do mês ali do lado esquerdo, que é onde eu coloquei o calendário esse mês, eu normalmente faço a capa nessa parte e faço o calendário na página oposta, que é a página direita. Mas eu já fiz assim nos últimos meses, então eu decidi mudar um pouquinho. O calendário mantive a proporção de sempre 2x2, 2 quadradinhos por 2 quadradinhos. O espaço onde eu coloco escrito os dias da semana, 1 quadradinho por 2, para ficar ali proporcional. Embaixo o espaço de metas, como todos os meses. Já na parte da capa em si, eu já sabia que ia usar esses elementos e já tinha pensado numa disposição para eles. Então eu basicamente só coloquei na disposição que eu já tinha pensado. E eu quis fazer uma sombra no nome do mês, porque eu queria que ficasse um pouquinho mais com essa impressão de 3D. Para diferenciar um pouquinho dos outros meses, eu percebo que os outros meses eu evito muito fazer essas coisas no nome, e eu tô pensando em fazer uns testes diferentes para poder, sei lá, ficar mais criativo. E para complementar esse cenário aí que eu já tinha imaginado, vocês viram que eu posicionei já tudo mais ou menos onde eu queria, eu coloquei essas bandeirolinhas assim bem festivas e pintei das cores que já estavam aí padronizadas. Vocês conseguem ver um padrão nas cores, então eu só repliquei esse padrão nas bandeirolas e pintei com lápis de cor mesmo, fiz elas diretamente na página. Os outros elementos, assim como no mês de março, eu usei uma folha de 120 gramas para poder pintar, colorir com coisas mais pigmentadas e ficar com essa imagem um pouquinho mais realística, vamos dizer assim. E no final eu só colei com cola bastão e já ficou do jeito que eu queria. Mas eu fiquei achando que esse bolo tava flutuando muito, então eu decidi fazer tipo uma mesa ou um daqueles cilindros de festa, sabe? Que a gente usa muito hoje em dia para colocar bolo e docinhos. Então segui essa ideia e decidi fazer um chão pro Snoopy, Aí eu fiz de cinza para não ficar só uma linha sutil, uma sombrinha, só para dar essa ideia do chão. Como o Bullet Journal serve justamente para a gente se planejar e se organizar, e também como uma ferramenta de autoconhecimento, a gente não mexe em time que está ganhando. Eu estou conseguindo manter o Mood Tracker, então decidi manter, está sendo ótimo para eu conseguir ter uma percepção do meu humor no decorrer do mês, e depois eu posso fazer até um comparativo no final do semestre ou até no final do ano. Então decidi manter, só que fiz nessa vibe um pouco festiva, então eu coloquei como confetes. E mantive também o controle ali de tempo no telefone de páginas de leitura.
para poder também manter esse controle, entender os dias que eu li, que eu não li, quantas páginas eu li, quando eu fui melhor, quando eu fui pior, e eu consigo até relacionar com o meu humor. Eu percebi isso recentemente. Eu estava justamente fazendo uma análise dos últimos meses e eu percebi que nos dias que o meu humor está melhor, normalmente eu sou mais produtiva, então eu costumo ler mais. Então a quantidade de páginas lidas é sempre maior, assim como eu consigo ver nos meus outros hábitos, no controle de hábitos, que tá lá no início do ano. Eu coloquei na parte de coleções anuais, porque eu tô fazendo o controle de hábitos anual. Achei muito revelador, inclusive porque eu consegui perceber que os dias que eu normalmente sou mais produtiva e mais constante são a segunda, a terça, a quarta já começa a dar uma caída e quando a gente vai chegando no fim de semana cai bastante, a não ser quando o meu humor tá muito bom. Então essas ferramentas têm cumprido bem esse papel. Com relação ao controle de tempo no celular, eu percebi que no último mês eu consegui reduzir mais meu tempo no celular. É algo um pouco mais complicado, porque como eu uso o celular para tudo, por exemplo, eu gravo com o celular, eu edito com o celular. Agora que eu tô começando a editar com o tablet, que aí os vídeos longos eu edito no tablet, mas fora isso, vídeos curtos, como shorts, por exemplo, eu edito no celular, porque fica mais prático até para postar. Eu não consigo postar shorts no tablet. Além de contar o fato de que quando eu tô com baixa criatividade, eu assisto alguns vídeos para poder ter ideias, ver algumas questões como ângulo, de câmera, de filmagem, ideias de edição. Então acaba que eu uso bastante o celular como um recurso, mas eu também estou tentando reduzir esse tempo, especialmente no fim de semana, que eu não gosto muito de focar nessas questões que eu já tenho que trabalhar durante a semana. Então tá funcionando, eu percebi uma grande diferença sim. Já que a gente está falando de celular, vou aproveitar para falar com vocês dessa partezinha aí, que é o controle de redes sociais, plataformas no geral, porque é onde eu controlo postagens, quantas vezes eu postei no decorrer da semana, no decorrer do mês, ideias de conteúdo. Então eu consigo ter uma noção de como eu fui em cada mês. Eu fiz também a análise dessa parte, assim como eu fiz das outras, né? E eu percebi que eu tive uma queda e agora eu tô tendo de volta um aumento nas postagens no YouTube, de vídeos longos especialmente, mas shorts eu acabei caindo um pouquinho no número de postagens. Então isso é ótimo para eu ter uma noção do que funcionou, do que não funcionou e como melhorar. Também funciona assim nas outras duas plataformas, então tá funcionando bastante. E com relação ao espaço, eu acredito que talvez no próximo mês eu inverta e deixe o espaço maior para plataformas de vídeos verticais, porque são plataformas que exigem um volume de postagem maior, então exigem mais ideias de vídeos e de conteúdos. Então eu sinto que eu preciso mais de espaço nessa parte, porque a quantidade de vídeos longos no YouTube é menor, querendo ou não, em comparação à das plataformas de vídeos verticais. Mesmo tendo os shorts no YouTube, muitos dos vídeos que eu posto nos shorts eu posto nas demais plataformas, então acaba que eu percebi que talvez inverter isso vai funcionar melhor para mim. Agora, com relação ao planejamento semanal, decidi mudar um pouquinho o layout. Eu tô tentando mudar um pouquinho todo mês, para não fazer a mesma coisa sempre,
Mas também é aquela história, a gente não mexe em time que tá ganhando, então eu não mudei tanto. Continuo com espaços maiores para dias que eu tenho mais demandas. Por exemplo, o domingo ficou um espacinho pequenininho porque eu não preciso anotar tanta coisa. E eu aproveitei o espaço de baixo do domingo para colocar ali um espaço de checklist, como se fosse um to-do list mesmo. Essa parte ficou um pouco menos decorada porque eu percebi que quanto menos decoração, eu acho que melhor funciona para mim, especialmente nessa parte. Porque eu consigo ser mais clara, concisa. Eu tô tentando encontrar um meio termo, porque também, se eu não coloco nada, fica muito sem graça e também me desanima. Então, eu tô tentando encontrar um equilíbrio. Coloquei aí o bolinho, que já traz essa decoração da temática e é um dos elementos que eu fiz. E na outra parte eu coloquei adesivo, washi tape para conseguir preencher um pouquinho mais desse espaço. Tô tentando usar mais esses adesivos, especialmente porque eu quero decorar, mas sem ter muito trabalho. Então funciona bastante. E eu amei essa fita listradinha verde e branca, a coisa mais fofa e combina com tudo. Bom, então esse é o meu bullet journal do mês de maio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter dado ideias aí para vocês e que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com as ferramentas de autoconhecimento e como elas têm funcionado para mim. Se vocês têm ideias de outras ferramentas que eu posso testar, ferramentas de autoconhecimento e planejamento no bullet journal, comenta aqui embaixo para eu saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!